Bom dia, minha gente querida, está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Seikoski e te convido a pegar o seu cafezinho, a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Hoje nós iremos conversar com duas pessoas incríveis, dois artesãos e parceiros da Fischer Fios que eu gosto muito, amigos muito queridos, a Thay e o Igor do Solerte Atelier. Vem comigo que essa manhã vai ser incrível, tudo de bom. Oi! Tudo bem, e você? Tudo bem, estou muito feliz de ter vocês aqui no nosso cantinho, feito de fios, laçadas e muita inspiração. Legal, a gente está muito feliz também de estar aqui com você hoje. Se vocês quiserem se apresentar. Então, eu sou a Thay, eu sou artesã, mas no nicho do crochê tem aproximadamente aí uns 4 anos e nós temos o Ateliê Solerte, onde o Igor, que é meu marido, trabalha comigo. Eu tô fazendo parte, digamos, do staff de uma pessoa só. Então ali, sempre na parte criativa com a Tainá, faço parte, né, da direção criativa. Enfim, dou tudo que é tipo de suporte também em casa, né, libero o máximo de tempo possível para ela estar lidando com as linhas, né, que é um ponto forte dela. Tudo que tá envolvido. E é isso. Bom, como eu falei, vai ser uma conversa, mas eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Se vocês tiverem algum comentário também diferente, fiquem muito à vontade. Combinado. Thay, nos conta um pouquinho de como o artesanato e o crochê entrou na tua vida. O artesanato entrou na minha vida desde muito cedo e eu já tive interesse específico em artesanato com fios quando eu tinha 7 anos, porque a minha mãe, grávida do meu irmão, fez um casaquinho de tricô e eu fiquei maravilhada com a possibilidade de criar roupas, né, do jeito que eu quisesse. Então eu já quis aprender tricô nessa época. E eu até tentei aprender a fazer crochê quando eu era criancinha, mas eu não tinha muita coordenação motora, não entendia direito. Quando falavam para fazer uma laçada e ia virar uma correntinha, eu não entendia o que era a correntinha, porque era um fio fininho, uma agulha muito fininha. E eu voltei a ter contato com o crochê durante a pandemia, porque aqui na minha cidade tem uma instituição que chama Fiandeiras de Curitiba, e elas fazem um serviço de caridade, de doação de mantas de quadradinhos para lares de idosos carentes, UTI neonatal também. E uma conhecida, né, ela é madrinha do meu primo, participa, né, doando quadradinhos. E quando eu vi a possibilidade de crochetar com lã através desse projeto especificamente, eu pensei que seria mais fácil de eu aprender a fazer crochê, porque a lã sendo mais espessa eu teria mais facilidade para enxergar o que estava acontecendo, né? Então foi só durante a pandemia que eu consegui começar a trabalhar com o crochê, que acabou se demonstrando o meu forte realmente. Então eu ainda faço vários outros de artesanato com fio, macramê, bordado, eu gosto de fazer de tudo um pouquinho mesmo, mas o forte, o que eu acabo explorando mais é o crochê. Ai, que incrível! Então, tu tá nesse meio também desde pequena. Sim, desde bem criancinha, com 7 aninhos eu já fazia tricô, fazia um pouco de tricô no tear também, sabe, tear de pregos, assim? Sim. É normal também ter essa experiência com tear de pregos, eu também tive essa época, e aí depois passei por macramê através de pulseiras de macramê. Ai, que legal! Eu tenho uma aluninha, ela tem 9 anos e ela tá fazendo pulseirinhas de correntinha para vender agora na escola. É muito legal isso. Eu tive essa experiência também de vender o que eu fazia na escola e é muito divertido, dá pra gente bastante senso de autonomia e também do valor do dinheiro, né? Hoje é fui enxergar o quão importante foi essa experiência quando eu era criança. Sim. E me conta também um pouco da tua história com a Fischer. Como é que tu conheceu a Fischer? Como é que tu entrou para a equipe? O Solerte, antes de ser um ateliê, era um armarinho, era uma loja física. Começou que legal!
pandemia. E aí era um armarinho bem diferente, porque a gente não trabalhava com nada de aviamento, a especialidade eram fios, e diferente do que a gente está acostumado, na nossa loja todos os produtos eram separados por cor. Então quando você entrava na loja, você via um paredão de arco-íris, assim, bem bonito, e você podia se dirigir para a cor que você gostaria de fazer algum tipo de forma bem intuitiva, assim. Então, para essa loja, eu tinha a premissa de que eu não teria nenhum produto, nenhuma marca que eu não tivesse testado e atestado a qualidade dos produtos, porque eu queria poder recomendar esses produtos para os clientes que entrassem lá com toda a segurança do mundo. Então, o início da marca Solertia foi num período parecido assim com o início da Fischer no segmento de fios. Foi pouco tempo depois, uma diferença de uns 6 meses, assim. E aí, então, a Fischer foi a primeira marca de fios premium, fios de malha premium que a gente teve na nossa loja, porque eu comprei o produto no concorrente, testei, gostei da qualidade, fiz o pedido. E desde a gente começou a ter contato e sempre teve muito uma identificação, assim, com a questão estética, né, o gosto muito parecido, uma admiração pela forma que as marcas se comunicavam, assim, era mútua essa admiração. E aos poucos, conforme eu ia demonstrando os produtos na loja para os meus clientes, as pessoas iam incentivando que eu tivesse mais à frente do perfil, né? Eu não participava tão ativamente, não tinha um perfil meu. Pessoas viam as minhas mãos falando sobre os produtos. A Fischer fez parte desse pessoal que incentivou o Solertia a ser mais um ateliê realmente do que uma loja. E no lançamento do fio Nubble foi quando houve a nossa primeira parceria, assim. Então eu fiz parte das artesãs que recebeu o produto antes do lançamento para testar e dar um feedback para a marca, apresentar uma peça feita com o produto durante o lançamento. De lá para cá, a gente veio trabalhando nessa parceria. Ela começou através da Gabi, que hoje já não está mais lá na Fischer Fios, mas a Adri continuou com essa parceria, sempre também nos acolheu muito, né? E seguimos aí, já indo pro 4º ano juntos. Sim. Sabe que eu sempre achei que tu fosse, de alguma forma, da família, porque vocês já são praticamente uma família, né? Eu acho que ter acompanhado esse início, né, das duas marcas ali junto, a gente sempre teve uma visão muito alinhada de como a gente queria expor o artesanato. Eu acho que a linguagem visual combina muito do Solertia aí, da Fischer Fios, e a gente é muito feliz, muito satisfeito por ter tido essa oportunidade pela Gabi, pela Adri, depois ter sido acolhido por todo mundo lá também, o seu Lino, a Karen, toda a família que está à frente da empresa. Eles sempre trataram a gente dessa forma, a gente sempre foi acolhido como família em todas as experiências que a gente teve por lá. A Fischer e o Solertia, eles estão bem alinhados assim, na visão do que o artesanato pode ser muito mais, né? A valorização do artesanato como um todo, né? Não só a matéria-prima, como o produto final, né? A apresentação, né? De um modo geral. Sim. E mudando um pouquinho de assunto agora, Thay, nos últimos tempos tu tem usado muitas miçangas no teu trabalho, seja com algum tipo de bordado, algum enfeite, ou até aqueles chaveirinhos que tu faz bordando, crochetando a miçanga junto do fio. Traz sim um toque único para cada peça, e me diz como é que tu pensou nessa junção bem diferente que a gente não vê todo mundo fazendo mesmo. Então, isso das miçangas vem lá do macramê quando eu era criança, das pulseiras de macramê que já tinham miçangas que eu vendia na escola. Então, o Igor, ele sempre brinca que eu sou igual passarinho e eu não posso ver nada brilhando, que gosto de coisas que brilham. E me agrada muito ter esses pequenos detalhes de pontos de brilho nas peças que eu faço.
Eu acho que essa bagagem que eu tenho de várias técnicas com fios acaba contribuindo muito com isso que você falou de ser algo que não vê tão comumente, porque ao meio que eu agrego, né, essas miçangas no meu crochê, geralmente é através de outra técnica que é o bordado. Então, ter essa bagagem de outras técnicas, eu acho que acrescenta muito no resultado final e a gente consegue perceber que transforma a peça mesmo, né? Até na última peça que eu fiz com uma aplicação de bordado, eu quis mostrar num vídeo ela sem e depois ela com o bordado, porque são peças completamente diferentes. Mas basicamente a ideia ela existia desde a minha infância, quando eu já trabalhava essas técnicas combinadas de miçanga e outros artesanatos com fios, e porque eu gosto de ver pontos de brilho nas minhas peças, quando não ela inteira brilhando como a última bolsa de cristais. Sim. Como eu te falei no Instagram no outro dia, eu tenho muitas miçangas da época que a minha irmã fazia pulseiras de miçanga, e isso há muitos anos atrás mesmo. E eu acho que eu vou me aventurar nesse mundo de misturar as miçangas com os fios, porque tu me inspira muito nas peças que tu faz, tanto que eu comecei a fazer bolsas em tela porque eu via tu fazendo muitas bolsas lindas, e eu acho que eu vou me inspirar de novo em ti e me aventurar nas miçangas também. Eu vou ser a sua maior incentivadora. Combina super. Eu gosto muito que você mistura corrente com os fios. Eu já acho que fica maravilhoso. E eu acho que tem tudo a ver. Miçanga, corrente e os fios. Vai sair só coisas lindas, maravilhosas. Também tô acompanhando suas aventuras na tela e tem sido muito satisfatório saber que eu inspiro vocês a criarem outras coisas completamente diferentes. Essa é uma das maiores alegrias da gente como professora. Você também pode falar isso, né? Ver as pessoas criando coisas novas a partir do que a gente inspirou elas. Uhum. Inclusive, eu quero fazer um painel para colocar aqui na parede de tela, bordada mesmo, com alguns toques de crochê. Vai ficar incrível. Eu já tô ansiosa para ver esse projeto. Não sei quando que vai ser. Algum dia, quando eu tiver tempo. A minha artesão é assim, falta mão pra gente executar tudo que a gente gostaria. Eu queria ser um polvo de vez em quando. É a frase mais comentada sempre. Sim. E eu tenho uma pergunta. Como que tu e o Igor se conheceram? A gente trabalhava no shopping, no mesmo shopping aqui em Curitiba. É engraçado isso, porque a gente morava em bairros vizinhos e a gente foi se conhecer num bairro, nossa, que é tipo fronteiriço, digamos assim, da cidade, né? Quase no limite da cidade, quando a gente trabalhava no shopping. Sair muito também, né? Nenhum de nós dois era, né? A gente sempre teve lugares assim que eram. A gente estava frequentando lugares muito próximos o tempo inteiro. Tinha até algumas pessoas que depois a gente foi saber que eram pessoas em comum na nossa vida, mas a gente nunca se encontrou. E aí o Igor trabalhava num quiosque que vendia cerveja artesanal e eu trabalhava numa loja que vendia roupas. E foi acontecendo desse jeito. A gente se conheceu assim, então não nos largamos mais até hoje, já 11 anos no próximo janeiro. Ai, que legal. E outra pergunta que surgiu agora. Como é que veio essa ideia de montar uma loja de fios? Olha só, eu comecei a trabalhar muito cedo, o Igor também. O Igor saiu de casa muito cedo, eu saí cedo também, menos cedo do que ele, mais cedo. E a gente trabalhou de tudo um pouco. Eu tenho outras formações, eu sou técnica em edificações, eu tenho formação em fotografia, eu já trabalhei com vendas, quando conheci o Igor estava trabalhando com isso. O Igor também já trabalhou em variadas funções. E aí, Eu tinha essa vontade de ter algo mais independente. De empreender, né, de alguma forma. E você até fez isso durante o período em que você foi barbeiro, né? Mas aí tinha muitas questões que implicavam na saúde física mesmo, né, da profissão ali, que
acabaram fazendo com que o Igor não ficasse. Mas foi quando a gente tava tentando uma coisa, não deu certo, tentou outra coisa, não deu certo, chegou num momento onde a minha família falou, não, chega, vamos empreender em algum ramo. E aí eu falei, não, mas não tem nada que eu queira abrir, fazer, enfim. E aí a minha mãe disse, não, mas qualquer coisa, vamos abrir uma frutaria, vamos abrir uma padaria, vamos abrir uma mercearia, alguma coisa assim. E eu falei, não, eu não me vejo uma dessas coisas, prefiro continuar prestando serviços, né, para outras pessoas. E aí, em um momento, ela falou assim, então por que não abre um armarinho? E foi um momento que a gente tinha, na semana anterior, eu acho, ido num armarinho aqui em Curitiba, que eu tinha ficado muito frustrada com a experiência, porque o que aconteceu? Foi eu, o Igor e a minha mãe. Passeios por armarinho são tradições de família, porque felizmente eu venho de uma família de artesãs, então sempre que a gente ia para o centro da cidade, a gente passava no armarinho para ver o que tinha de novidade. Então, numa dessas idas, Eu fui junto, e aí eu comecei a notar algumas coisas que poderiam, pensei, nossa, mas isso aqui poderia ser melhor, aquilo poderia ser melhor, ia estar na nossa, verdade, né? Começou a incomodação estava minha mãe e eu no corredor e eu queria que o Igor viesse até nós para ver o que eu estava mostrando ali e não tinha espaço no corredor. Então isso de ser sempre muito apertado. Hoje ainda a gente tem algumas marcas que já se demonstram mais preocupadas com isso, né? Em ter um espaço mais amplo, mais bem iluminado, mais acolhedor. Mas nessa experiência para mim foi muito frustrante e eu saí de lá para eles assim, nossa, eu fico tão feliz quando eu compro material para fazer as coisas e eu queria me sentir tão feliz assim dentro da loja também, porque eu queria passar mais tempo lá, mas a experiência não ser tão agradável assim fazia com que eu quisesse comprar logo e sair de lá para ir aproveitar o que eu comprei, em vez de aproveitar o tempo desde o processo de escolha, né? Sim, uma linguagem visual mais clara também. E aí quando ela falou isso, então por que não abrir um armarinho? Na hora me veio tudo isso na cabeça. Eu passei alguns dias bem pensando, e chegou um momento, eu falei pro Igor, por que ninguém nunca fez um armarinho organizado por cor? E ele me respondeu, porque deve ser extremamente difícil, porque são centenas de itens. Aí eu falei, tá, é muito difícil, mas é impossível? Porque se não for impossível, eu acho que seria muito legal e agradável. E a gente, como artesão, a gente não pensa assim, eu quero fazer uma blusa verde com fio de tal marca, com tal agulha. A gente vai pensar só, eu quero fazer uma blusa verde. Eu vou lá na loja ver o que tem verde disponível para eu escolher para fazer a minha blusa. Então, eu achava que esse processo ser tão intuitivo faria ser muito prazeroso você entrar, para além do visual, você entrar e entender exatamente a organização. E aí, depois de ver que não era impossível, a gente apresentou, o Igor e eu, a ideia para os meus pais, para o meu irmão também na época. E eles aceitaram, toparam, acharam que era legal. Tinha um diferencial, um apelo muito legal mesmo. O pessoal gostava muito de ir e estar lá na loja. Só que o digital deu certo muito mais rápido do que o físico, ao ponto da gente ficar meio que obrigado a seguir para passar para o digital foi um avanço, né? E aí depois teve a oportunidade de parceria com a Fischer Pills também. Não tinha como a gente continuar revendendo a marca, porque senão seria uma competição meio que injusta com as outras marcas que revendem também, visto que a gente estaria tão presente assim, né, em todo o marketing. Então foi um passo que a gente deu. Assim surgiu a loja e assim acabou a loja, né? Teve muito mais potencial de crescimento do Solertia como online, né, estando online, do que como um armarinho específico de linhas que a gente havia pensado anteriormente. Toda a experiência era muito legal, era muito agradável. Foi uma escolha difícil, mas... eu morro de saudade. Não tinha outro jeito. Sim.
Foi o melhor. A gente atingiu um público muito maior, a gente cresceu muito mais. Não só questão de tamanho com relação a números, mas também de bagagem e experiência, porque não tendo esse compromisso com o presencial todos os dias, a gente pôde disponibilizar tempo para ter experiências assim que a gente nunca imaginou, grandes exposições, oportunidades muito legais mesmo, que a gente não teria conseguido abraçar se ainda tivesse o físico. Que legal, uma história bem diferente mesmo, né? E como é que surgiu o nome Solertia? Que também é um nome bem diferente. Para contar, o Igor é a melhor pessoa. Eu gosto de pesquisar a etimologia das palavras, tanto de palavras em português quanto em inglês. Eu gosto de saber geralmente a origem das palavras em latim, ou ainda mais antigo, o grego, né? E a palavra solertia, ela tem vários significados que tem a ver com tudo, né, que a gente faz. Ela significa habilidade e destreza manual, habilidade artística e até mesmo arte, né, dependendo do contexto de como você usa ela. E era uma palavra que eu tinha na minha cabeça faz algum tempo já, entre outras, a gente acaba anotando. E deu certo, eu já achei que encaixou. Ficou legal, ficou diferente. A sugestão do nome Solertia, ela já existia muitos anos atrás, desde o fim do nosso primeiro ano de relacionamento, eu acho, porque quando eu terminei a minha formação em fotografia, o Igor e outras pessoas que tinham acesso ao meu trabalho fotográfico gostariam muito que eu abrisse um perfil online para poder compartilhar isso, né? Eu nunca consegui abrir um perfil de fotografia porque, eu não sei, eu achava de alguma forma muito íntimo e revelador o que eu produzia, muito pessoal, mas o nome, enquanto eu não sabia que a questão era a minha exposição, né, o que eu estava achando tão íntimo, eu colocava o nome como um impeditivo. Mas eu não sei que nome que eu vou colocar, e aí eu não queria colocar o nome e tal. E um dia o Igor veio com esse nome. E não é que eu não gostei. Fantasia, um nome artístico, né? Um nome, como é que chama? Um nome fantasia, um nome artístico, não tem outro termo. E não é que eu não gostei, mas daí, a partir do momento que eu tinha esse nome, eu entendi que a questão era comigo, né? Sobre eu não compartilhar, eu queria pra mim, só pra mim, essa arte. Hoje eu sou muito feliz por conseguir unir essa outra paixão, que é a fotografia, com o meu trabalho. Eu acho que faz muita diferença na forma que a gente se apresenta e é parte também da identidade visual da nossa marca. Mas naquela época eu não usei, e aí quando veio a ideia do armarinho, antes mesmo de eu explicar toda a ideia para ele, que eu tinha pensado, como eu tinha pensado em fazer essa separação por cor e tudo mais, eu falei para ele, a gente não precisa nem pensar no nome, porque a gente já tem o nome, vai ser Solertia, é esse, e sempre pra mim que eu aceito, assim. E eu tenho umas perguntas pro Igor, se ele não se importar. Não importa. Tem algum momento especial com a Thay, dentro do ateliê, que tu se lembra com carinho? Algum momento que te marcou mais? Alguma peça que vocês fizeram juntos? Olha, é difícil. Agora, esses trabalhos em conjunto, assim, são os mais emocionantes, né? São os mais estressantes também, são os mais desafiantes. E dentre eles, agora, eu acho que a gente ficou muito satisfeito com o painel da beira da praia, né? O painel da Mega Artesanal da Fischer. Ficou muito legal. Ficou bem... Que agora a gente tem confiança, porque não foi a primeira vez, né, que a gente fez algo assim, tão nessa escala. E agora a gente criou confiança e fez, cara, já é a segunda vez que a gente fez algo assim desse tamanho. E a gente conseguiu reinventar de novo. Então eu sou positivo e confiante a partir desse momento. Fiquei muito feliz e pensei, cara, a gente consegue fazer de tudo agora. Eu não tenho limite. Eu não tenho essa mesma confiança, mas eu vou colocar em outras palavras o que você quis dizer. Eu acho que calma para planejar.
Durante esse projeto agora do painel para Fischer Fields, da última mega artesanal, a gente conseguiu perceber um amadurecimento muito grande no nosso trabalho. A forma que a gente contornou situações, as soluções que a gente conseguiu arrumar e o quanto a gente conseguiu gerenciar o estresse de lidar com um grande projeto fez ser muito prazeroso o projeto e ver ele concluído e realizado. Então, acho que todo esse projeto foi muito especial por isso, né? A experiência inteira foi muito assim. Teve momentos em que diferente dele, com esse otimismo de que a gente consegue fazer qualquer coisa, teve momentos em que eu pensei, meu Deus, eu não sei se isso vai dar certo, se vai ficar como eu queria, mas tinha ali ele o tempo inteiro para falar, não, vai sim, precisa concluir para saber se vai dar certo e tal. Então, ter percebido esse amadurecimento foi muito prazeroso, enquanto casal trabalhando junto, né? Sim. Bom, essas foram as perguntas que eu tinha preparado para hoje. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, por vocês se disponibilizarem a ter esse tempo aqui com a gente. Eu espero que todo mundo goste também da nossa conversa. Foi muito divertido, muito obrigada por ter dado espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a nossa história. Teve uma última coisa muito importante que a gente não falou em nenhum momento do vídeo, mas essa blusa que eu estou vestindo é o modelo original da Paulinha, porque eu faço parte do grupo seleto de pessoas que têm a honra de ter uma exclusiva assinada. Então, é uma blusa que não tem receita, né, Paulinha? Não, foram as vozes da minha cabeça conforme eu fui fazendo. É isso, gente. Me sinto muito chique porque tenho uma exclusiva de verdade. Muito obrigada, Paulinha. Desejo todo sucesso para você, para o seu programa. Tem sido muito legal te acompanhar nessa jornada. E é isso, a gente deseja tudo de bom, que cresça muito e tenha o reconhecimento que merece. Muito obrigada, vocês dois. Eu desejo tudo de bom para vocês também. Vamos crescer juntos nesse mundo do artesanato. Beijo, Paulinha. Beijo, tchau. Tchau. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa incrível que tivemos com a Thay, com o Igor. Eu gostei muito. Muito obrigada por nos acompanhar nessa conversa. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem apoio carinhoso da Fischer Fields, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão, da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias, da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho, e da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras.